Leitura de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo de número 38. O Salmo de número 38 é um salmo que nos mostra que o pecado traz consequências graves. O pecado traz consequências emocionais, traz consequências na saúde física e traz consequências sociais, porque o pecado afasta as pessoas de nós. Nós somos vistos de uma forma negativa e as pessoas se afastam de nós e, como consequência, acabamos isolados. O pecado pode gerar o afastamento das pessoas e o isolamento social. Então, quando pecamos, precisamos ir até Deus e confessar os nossos pecados, pedindo ajuda a Ele. Esse é o tema principal do Salmo de número 38. O Salmo de número 38 é uma oração pedindo para que Deus não castigue no momento em que ele estiver irado, porque o castigo de Deus é muito severo, é muito pesado. Então vamos ler o Salmo de número 38, verso 1. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Nós colocamos esse versículo em destaque na cor verde, porque esse é o tema principal do Salmo de número 38. Esse é o ponto de destaque. É um pedido, uma oração. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. É um pedido a Deus. Não me castigue quando o Senhor estiver com fúria. Não me repreenda quando o Senhor estiver irado. Porque, veja aqui no versículo 2, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Ele fala aqui que ele está sentindo o peso do seu pecado. Veja o 3, não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Ele fala aqui, é por causa do meu pecado. Então não há coisa sã na minha carne, ele está falando dos efeitos físicos. Ele estava sentindo as consequências no corpo físico dele. E nem há paz em meus ossos. Ele fala aqui do elemento emocional. Eu não tenho paz no meu interior. Quando ele fala nos meus ossos, não há paz em meus ossos, não há paz interna, por causa do meu pecado. 4. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Você vê que no versículo 4 ele fala, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou mergulhado em tanto pecado que os pecados estão acima da minha cabeça, ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada, são demais para as minhas forças. 5. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Veja, ele fala de chagas que estão cheirando mal. 6. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Está encurvado, fala da parte física, estou muito abatido e ando lamentando todo dia, fala de parte emocional. 7. Porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. 8. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Desassossego, falta de sossego no coração. 9. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Veja, ele fala, Senhor,
diante de ti está todo o meu desejo. Qual o desejo do salmista aqui? O desejo de receber a cura, de receber saúde, de receber o bem. Então ele fala: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto, o sofrimento não é oculto a Deus. 10. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Veja que o sofrimento era tanto que ele nem conseguia enxergar direito. 11. Os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Veja que o pecado foi tanto que ele recebeu tanto sofrimento no corpo físico dele, no espírito dele, na alma dele, que até os amigos se afastaram e os parentes também. Isso gerou isolamento social. 12. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Nessa hora dos pecados, os inimigos pensam: vamos armar uma cilada, porque agora ele está fraco, ele está frágil. 13. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo não abria a boca. Então aqui no verso 13, o salmista diz o que ele fez. Faz que não escuta, fica em silêncio, não fala nada. 14. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. 15. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Ele ficou numa situação tão horrível que ele ficou em silêncio, ficou quieto e começou a falar apenas com Deus a respeito do seu pecado, pedindo para Deus aliviar o seu sofrimento. 16. Porque dizia eu: ouve-me, para que se não alegrem de mim, quando escorrega o meu pé. Eles se engrandecem contra mim. 17. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. 18. Porque eu confessarei a minha iniquidade. Afligir-me-ei por causa do meu pecado. 19. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. A fraqueza dele, recebendo o castigo do pecado, fez os inimigos dele pensarem: agora ele está frágil, agora nós estamos fortes, agora nós podemos pegá-lo. Versículo 20. Os que dão mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. 21. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. 22. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Você vê que o Salmo 38 é uma oração em que ele desabafa a respeito da carne dele. Está toda doente, cheia de chagas, com feridas, com mau cheiro. E ele fala que essa parte física afetou a parte emocional. Ele estava sem sossego, ele estava abatido, ele estava com lágrimas. E também gerou um sofrimento social. Os amigos foram embora, os parentes foram embora e gerou o isolamento. Mas nós vemos que desse isolamento que ele passou, ele lembrou-se de Deus. E ele foi no lugar certo, na pessoa certa. Ele foi confessar os pecados diante de Deus. Esse é o lugar certo quando eu erro, quando eu peco, quando eu falo uma coisa indevida. O lugar certo é aos pés do Senhor, é diante do Senhor, é na oração, na posição de humildade, reconhecendo, prostrado, humilhado. Eu fiz coisas erradas, Deus, e agora estou no lugar de oração para confessar o meu pecado. Esse é o lugar quando erramos.
E a pessoa certa é Deus. Ele está no céu e é Ele que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Deus enviou Jesus justamente para morrer por nós e, com o sangue dele, nos perdoar dos pecados. Então, se você está hoje lembrando nessa meditação no Salmo 38 que tem passado por angústia, dor, sofrimento, aflição, porque fez alguma coisa errada que agora está sobrecarregando a sua vida, é hora de você procurar a Deus. É hora de você ir para o lugar da oração, como o salmista fez aqui no Salmo 38. Ele foi para confessar o seu pecado. Um salmo que tem ligação com o Salmo 38 é o Salmo 32. No Salmo 32, você lê que o salmista confessou o pecado e ele se sentiu satisfeito porque ele confessou e ele recebeu o perdão. E quando ele recebeu o perdão, ele ficou aliviado de todo o peso, de todo o sofrimento. Você pode ler o Salmo 32 aqui no canal. Nós estamos fazendo a leitura dos Salmos. Você pode acessar na seção das playlists. Você procura a playlist chamada Leitura de Salmos edição 2026. E você pode procurar o Salmo de número 32 e acompanhar a meditação nesse salmo que fala justamente que Deus, ele perdoa os pecados para aqueles que confessam. Agora o Salmo de número 38 fala sobre o sofrimento que o salmista estava enfrentando em razão do pecado. Sofrimento físico, sofrimento na alma, sofrimento social, isolamento social e fragilidade diante dos inimigos. Mas ele foi ao lugar certo. Ele foi ao lugar da oração e ele procurou a Deus. E é Deus que nos dá o perdão dos pecados por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós e se ofereceu para nos limpar dos pecados e nos trazer a salvação. E agora eu faço um convite para você que quer confessar a Jesus, quer aceitar a Jesus para receber a salvação. Ele é o nosso Salvador, ele nos salva dos pecados. Fazendo a oração que está aqui na tela comigo, você entrega a sua vida para Jesus. Se você ainda não fez isso, é a hora de você entregar a sua vida para Jesus. Então vamos fazer essa oração. Aqui está na tela a oração de confissão para que você confesse Jesus. Ligue o seu pensamento com Deus. Pense que Jesus morreu para nos dar a salvação dos pecados. Acredite, tenha fé de que Jesus é o Filho de Deus e que ele nos dá vida eterna e nos dá o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus em nossa vida. Então faça essa oração agora para receber a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus. Participe dos estudos bíblicos e ore diariamente a Deus. Se você cometeu pecados, Jesus já perdoou você. Quando você fez essa oração, você disse que você aceita Ele como seu Salvador. E você pediu, na frase 2,
perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Jesus ouviu. Se você orou com sinceridade no coração, Jesus ouviu. E você já recebeu o Espírito Santo que vai te ajudar a chegar até o céu. O seu nome foi escrito no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos filhos de Deus. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador se torna filho de Deus. Agora, você precisa seguir esse caminho até o fim. Se você realmente ama Jesus e se você verdadeiramente se arrependeu dos pecados, você vai mudar a sua vida e vai andar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Siga os ensinamentos de Jesus. Aquele que ama a Deus, aquele que ama Jesus, cumpre os seus mandamentos e os seus mandamentos não são difíceis de serem feitos. Quero dizer, não são difíceis de serem obedecidos, porque o Espírito Santo acompanha você desde agora e para sempre. Se você conhece alguém que está sobrecarregado, se sentindo culpado, se sentindo culpada por causa dos pecados, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa entenda que em Jesus ela recebe o perdão dos pecados. Em Jesus ela recebe o perdão e a salvação. Deus abençoe grandemente. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Jesus, que deu a sua vida em nosso lugar e nos proporcionou esse perdão que nos limpa de todo o pecado. Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. E permaneça firme sempre com Ele, sempre e sempre.